Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e agora vamos falar então do que está acontecendo na Fórmula 3. A Fórmula 3 ela também está acontecendo, eu não comentei muito no canal porque não tá tão interessante para o nosso brasileiro, para o Caio Collet, né? Mas como nós chegamos então na Summer Break e teremos um tempinho sem a Fórmula 3 e aí depois a gente volta para as últimas três etapas finais, eu quero comentar com vocês então um pouco do que está acontecendo, passar o que está acontecendo com o Caio e passar um pouco dos novos talentos que a Fórmula 3 está botando. Temos uma briga boa até para a primeira colocação, para a disputa do título. Atualmente os dois primeiros colocados estão empatados e são dois franceses, um da academia da Alpine e um da academia da Red Bull. Mas não se esquece então de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário, o que você espera do Caio Collet daqui para frente. E aí a gente começa falando então das duas principais forças do campeonato, que são dois franceses, o Isaac Hadjar da Hightech, piloto da academia da Red Bull, e o Vitor Martins, piloto da ART, da academia da Alpine. O Vitor Martins, que até ano passado era companheiro de equipe do nosso Caio Collet e foi campeão no ano retrasado da Fórmula Renault em cima do próprio Caio. O Vitor Martins ele se desenvolveu muito depois do ano passado na Fórmula 3, né? E ele conseguiu um contrato com uma equipe melhor do que a AMP, que é a equipe da ART. E isso rendeu a ele bons desempenhos. É claro que ele tem muito talento, mas a equipe ART também é muito boa e revela também muitos bons pilotos com a sua estrutura, com os seus profissionais mais qualificados do que outras equipes. Então, os dois estão empatados na primeira colocação, os dois com 104 pontos, desculpe, o Hadjar e o Vitor Martins. Chegando pertinho deles com 95, temos o Leclerquinho, o Arthur Leclerc da Prema, piloto da academia da Ferrari. O Leclerquinho que vem também muito bem com algumas boas posições, né? Uma vitória, enquanto o Vitor Martins acaba somando 2 vitórias e o Hadjar acaba somando 3 vitórias na temporada. Então, tudo isso vai colocando os 3 primeiros numa posição muito mais favorável para possível conquista de título. Vale lembrar que assim como na Fórmula 2, na Fórmula 3 o campeão não pode voltar na temporada que vem. Mas, diferentemente da Fórmula 2, que é muito difícil o campeão arrumar um contrato com a categoria superior, é muito mais fácil para o campeão da Fórmula 3 arrumar um contrato na Fórmula 2. É uma diferença financeira menor do que a diferença da Fórmula 2 para a Fórmula 1. E as próprias equipes da Fórmula 2 estão sempre se renovando, né? A gente pode ter muito mais saídas do que a Fórmula 1 tem, por exemplo, né? Só dando como exemplo, se o grid da Fórmula 2 se mantivesse, o campeão ainda conseguiria arrumar uma vaga, né? O campeão da Fórmula 3 ainda conseguiria arrumar uma vaga na própria vaga do campeão da Fórmula 2, né? Então é muito mais fácil para o campeão da Fórmula 3 se graduar para o passo seguinte, que é a Fórmula 2. E nesse ano a gente tem essa disputa entre o Hadjar, entre o Martins e entre o Leclerc. A gente tem o Jack Crawford correndo por fora, né? Ele e o Bierman correndo ali por fora com 80 pontos, acho que já um pouco fora da briga, mas são alguns pilotos que já estão se desenvolvendo. Eu queria destacar um pouquinho a campanha do Caio, né, que conquistou a sua primeira vitória na categoria na Sprint Race de Hungaroring, né, foi a primeira vitória do Caio na categoria. Ele está em oitavo lugar, né, na oitava colocação, com 52 pontos. E aí eu queria comentar um pouquinho que não é que o Caio seja ruim, não, ele é bom piloto. Mas eu acho que ele perdeu um pouquinho desse espírito de luta, né? A gente viu ele com um pouquinho de dificuldade, uma maré de azar também o afligiu. Teve uma corrida, se eu não me engano, foi em Silverstone, não consigo me lembrar qual foi a corrida, mas ele estava em primeiro, ele ia ganhar a prova e ele foi tocado e perdeu até mesmo a pontuação. Então, uma maré de azar e um pouquinho dessa falta de espírito que ele readquiriu na vitória dele em Hungaroring
acabaram fazendo com que o Caio tivesse nessa situação. Acho que ele vai ficar mais uma temporada na Fórmula 3, mas na próxima ele tem totais condições de se graduar para a Fórmula 2, inclusive brigar pelo título. É claro que para isso eu acredito que ele precisa de uma equipe melhor, né? A MP da Fórmula 3 não é como a MP da Fórmula 2, né? Que a gente tem o Drogovic na liderança. A MP da Fórmula 3 ela não é tão qualificada quanto a MP da Fórmula 2, né? Vale lembrar que não é a mesma equipe do Caio, a equipe do Drogovic, embora seja a mesma marca, né? A MP Motorsport. Então, o Caio acaba ficando nessa oitava colocação, né? Repetindo um pouquinho o que foi o desempenho dele no ano passado, mas eu acredito que o nosso brasileiro deve ficar então mais um ano na Fórmula 3 para conseguir fazer essa graduação, a não ser, é claro, que a Alpine, né, vale lembrar que o Caio é piloto da Academia Alpine, a não ser que a Alpine acabe fazendo um esforço para colocá-lo na Fórmula 2 já no ano que vem também, o que eu acho um pouco difícil, já que a gente tem, por exemplo, o Vitor Martins também, que é um piloto da Alpine, brigando por uma vaga ali na F2. Então acho que a Alpine vai concentrar esses esforços e manter o seu principal piloto hoje, né, que é o Vitor Martins, para a Fórmula 2 e o Caio para a Fórmula 3, esperando a temporada de 23, ver como que vai ser o desempenho dele, certo? Ele não foi tão bem nas corridas ao longo do ano, teve muito azar, como eu já citei, mas mostrou alguma regularidade, né? Quando ele consegue pontuar, ele vai pontuando bem. Quando ele consegue se classificar bem, ele consegue uma boa pontuação. E isso vem mostrando todo o talento que o Caio tem. Fora isso, a gente tem um outro destaque, né? Eu tenho um outro destaque para passar para vocês, que é o retorno do Juan Manuel Correia, que ele teve aquele acidente que acabou vitimando o Antoine Hubert em 2019. Ele acabou ficando muito tempo parado por conta da lesão do acidente e ele voltou, está em 13º com 30 pontos. Conseguiu um pódio, se eu não estou enganado. Na verdade não, ele quase conseguiu um pódio na primeira etapa, conseguiu um quarto lugar. Mas é muito bom a gente ver o Juan Manuel Correa de volta às pistas depois daquele acidente horroroso que infelizmente levou o Antoine Hubert, certo? Fora isso, acho que temos já, como eu citei, a disputa, né? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Vitor Martins, por ser um piloto mais experiente e que já tem títulos importantes no currículo, como a Fórmula Renault, ele vai acabar se sobressaindo ao Radiar e vai acabar sendo campeão da Fórmula 3. É um videozinho mais curto, né? Não tem muito que a gente comentar da Fórmula 3. Né? Acho que a própria temporada da Fórmula 3, que embora tenha sido colocado mais algumas etapas, né? Não foi tão bacana para nós brasileiros, é claro. Para quem é francês, deve estar acompanhando o Radiar e o Vitor Martins com olhos abertos, né, prestando muita atenção, assim como o Pourchaire na Fórmula 2, mas para nós aqui no Brasil não foi tão bacana o desempenho do Caio ao longo desse ano. Mas ele é um bom piloto e vale lembrar que o próprio Alain Prost já declarou, né, na época que ele era consultor ali da Renault, que o Caio tem potencial para ser um futuro campeão do mundo de Fórmula 1. Fechou? É isso, gente. No mais, vamos aguardar, né? Spa, Zandvoort e Monza são as 3 últimas etapas da Fórmula 3 para a gente definir esse campeão. E a gente vai ver a equipe que o Caio vai ficar pro ano que vem. Fechou? No mais uma vez peço para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário. E a gente se vê numa próxima. Fechou? Muito obrigado e até mais.